A aula dessa semana é sobre prazos penais e penas. Primeiramente, vamos falar do princípio non bis in idem. Não é? O que significa o princípio non bis in idem? Ninguém pode ser processado ou condenado duas vezes pelo mesmo fato, e nem sequer cumprir a sua pena duas vezes. Tá? Isso é um princípio penal e é uma garantia constitucional. Tá? Porque uma pessoa, quando ela comete um crime, ela pode sim ser processada, ela pode ser condenada e vai cumprir a sua pena, mas uma vez só, né? Não é permitido que a pessoa pague duas vezes pela mesma coisa, tá? Então, isso é uma garantia constitucional e também está previsto no artigo 8º e 9º do Código Penal. Então, vamos ver aqui o artigo 8º. Assim diz o artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Então, essa é a explicação do princípio non bis in idem. O que está falando o artigo 8º? Que se uma pessoa, por exemplo, comete um crime lá no exterior, pega 15 anos de pena e consegue fugir para o Brasil, se ela nada cumpriu lá, ela pode cumprir esses 15 anos aqui. Se ela, desses 15 anos, já cumpriu 5 no exterior e fugiu para o Brasil, então só restam 10 anos para ela cumprir aqui no Brasil. O artigo 9º assim diz: a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição a outros efeitos civis, sujeitá-lo à medida de segurança. A homologação depende, para efeitos previstos no inciso 1, de pedido da parte interessada. Para os outros efeitos, da existência de tratado da extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado, de requisição do ministro da Justiça. Então, o que o artigo 9º diz? O artigo 9º diz que se uma pessoa cometer o crime lá no exterior, nós vimos na aula passada que se ela fugir para cá, o país pode pedir a extradição. Caso não haja extradição, então ela vai cumprir, né, essa pena aqui. Para cumprir, é só haver a homologação dessa sentença condenatória estrangeira, não é? Ou a requerimento da parte ou a requisição do ministro da Justiça. Vamos ver aqui um exemplo, tá? Então, nós estamos vendo aqui no quadro, não é? Que existe aqui, por exemplo, vamos supor que este americano matou um brasileiro. Lá ele pegou 7 anos e fugiu para o Brasil. Se ele não for extraditado, havendo a homologação desta pena de 7 anos, ele irá cumprir os 7 anos aqui no Brasil. Vamos supor que um brasileiro, outro exemplo, um brasileiro comete um crime dentro da aeronave da TAM, uma aeronave privada, né? Mas como ele está em solo estrangeiro, aplica-se a lei lá. Mas se não houver julgamento lá, ele ficar impune, o Brasil pode aplicar a lei brasileira. E aí, ele sendo julgado aqui, se ele pegar 5 anos, o Brasil vai pedir a extradição dele para que ele cumpra esta pena de 5 anos aqui no Brasil. Se não houver a extradição e ele conseguir fugir e entrar no Brasil, ele vai cumprir os 5 anos aqui no Brasil. Mas se o crime for contra o governo, ou seja, contra o presidente da República ou seus membros, nós vimos que mesmo ele sendo condenado ou absolvido lá, a lei brasileira pode ser aplicada. Então vamos supor que lá no exterior ele foi condenado a uma pena de 15 anos, aqui no Brasil ele foi condenado a uma pena de 20 anos. Se ele cumpriu esses 15 anos lá, aí ele vai ser expulso e vai entrar no Brasil. Ele entrando no Brasil, desses 15 anos, nós temos que subtrair dos 20, faltam 5. Então, ele apenas vai cumprir 5 anos no Brasil. Tá? Nós temos que fazer esse desconto. Por quê? Princípio non bis in idem. Ninguém vai ser, não é, cumprir, ninguém vai ser processado nem condenado e nem sequer cumprir a mesma pena duas vezes. Então, tem que fazer o desconto daquilo que já foi cumprido. Agora nós vamos falar, né, dos prazos penais e processuais penais, de acordo com o artigo 10. O artigo 10 ele trata da contagem desses prazos. Então, primeiramente, a gente precisa saber a diferença. Os prazos penais tratam dos prazos das penas. Então, quanto tempo a pessoa vai ficar presa? Como a gente conta esses prazos? Os prazos processuais penais
né, eles falam a respeito de citação do réu para chamar o réu ao processo, da intimação das partes, eles falam para intimação para entregar uma defesa, dos prazos dessa defesa, como a gente conta os prazos dessa defesa. Então vamos ver aqui uma tabela, tá? Primeiramente, o artigo 11, ele fala desses prazos. O que ele fala? Ele fala que as frações de dias não são computados para a contagem dos prazos penais, né? Ou seja, a gente não conta os minutos e os segundos, a gente conta o dia inteiro. Vamos ver essa tabelinha aqui. Aqui nós temos que ver o seguinte, nós temos que ver que no nosso calendário existe finais de semana e existem feriados, tá? Para a contagem dos prazos penais, a gente não conta, né? A gente não interessa pra gente nem feriado e nem final de semana. Já para os prazos processuais penais, os finais de semana e os feriados fazem diferença. Então, como é que a gente conta? Olhando aqui o calendário. Prazo penal. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem que ficar 5 dias preso e eu comecei a contar aqui numa segunda-feira, então eu conto o primeiro dia e excluo o último. Então, vamos contar 5 dias, contando desde o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. Sexta-feira tem que ir embora. Não interessa se essa prisão iniciou-se às 23 horas da segunda-feira, ou seja, sexta-feira tem que ir embora de qualquer jeito, tá? E se começou a contar aqui, na véspera do feriado, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Eu conto de forma corrida, eu não interrompo por causa do feriado. E se a prisão aconteceu no feriado, conta-se como o dia inteiro também. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tem que sair de qualquer maneira no sábado, tá? E se o prazo terminou no feriado? Não interessa, tem que sair do mesma maneira. E os prazos processuais? Os prazos processuais são ao contrário. Eu excluo o primeiro dia para contar o último dia. Tá? Então, por exemplo, se o juiz pediu para eu entregar uma defesa do réu no prazo de 5 dias e isso foi publicado na segunda-feira, eu não conto a segunda-feira, tá? Eu conto o próximo dia, desde que ele seja dia útil. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Terminou o meu prazo no sábado, não é? Então, esse prazo pode ser prorrogado para a próxima segunda, tá certo? Por quê? Porque eu não vou entregar a petição no final de semana nem no feriado, né? Então, eu posso prorrogar até a próxima segunda. Então, por exemplo, vamos supor que o juiz publicou aqui nessa segunda-feira, dia 16, né? E ele falou que eu tenho 5 dias para entregar a defesa do réu. Como que eu vou começar a contar? Eu não posso contar o primeiro dia. Só que o próximo dia não é um dia útil, ele é feriado. Então, o que eu faço? Eu começo a contar a partir do próximo dia útil. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Meu prazo terminou no domingo. Prorrogo para a próxima segunda-feira, dia 23. Isso ocorre por quê? Para favorecer o réu. Porque nos prazos penais, quando você conta desde a hora em que ele foi preso, não interessa, né? Desde o dia que ele foi preso, então mesmo que ele seja preso 11 horas da noite, tá? Ele já conta como o dia inteiro. Então isso favorece o réu, né? Agora, nos prazos processuais penais também, se você já contar o dia em que houve a publicação, em que o juiz, né, pediu para você entregar a defesa do réu, você perde um dia. Então, você contando a partir do próximo dia útil, você ganha aí um dia para poder fazer a defesa do réu. Agora nós vamos falar o seguinte, do artigo 12, que é a legislação especial. O que o artigo 12 fala? Vamos ler. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então, ou seja, tudo que está escrito no Código Penal vai ser aplicado em outras leis, desde que lá não esteja previsto,
né? Então, tudo que nós vimos até agora, o princípio da legalidade, o tempo do crime, o lugar do crime, a territorialidade, a extraterritorialidade, não se aplica somente ao que está escrito no Código Penal, mas também às leis extravagantes. Por exemplo, o que está fora do Código Penal? Né? Os crimes cometidos em veículo automotor. A lei do Código de Trânsito, por exemplo, um homicídio culposo, uma lesão corporal culposa no trânsito. Crimes ambientais também estão previstos em lei extravagante, não estão previstas no Código Penal. O tráfico ilícito de entorpecentes também é uma lei especial, não está prevista no Código Penal. Então, o artigo 12 ele fala que o Código Penal ele aplica-se, né, mesmo fora, desde que não esteja previsto isso na lei, tá? Extravagante.